Fala aí pessoal, beleza? Estamos aqui para mais um vídeo no canal aí. Esse é o último vídeo da série dos elétricos. Então a gente vai estar falando um pouco sobre esse cenário aí que vem mudando rapidamente. Se é uma escolha para você um carro elétrico ou não. E a gente tem mais de 10 tipos aí que a gente vai estar falando. Eu vou passar um por um, a gente vai discutindo. E, bom, esse carro pode ser para você ou não, o carro elétrico. Se você tiver alguns quesitos ali que te impeça de ter, né, que é o que a gente vai citar aqui, talvez não seja para você, ou talvez você tenha que ter um híbrido ou um outro tipo aí, beleza? Então vamos estar começando aqui, primeira pauta do vídeo, é justamente falar que essa mudança de cenário principalmente tem a ver com a bateria. Então a bateria, a gente falou em alguns vídeos anteriores aí sobre os ciclos da bateria, então vem mudando, vem tendo investimento sobre isso, e é justamente isso aí que vai dar autonomia para o carro. E junto com isso aí, uma velocidade de carregamento, que também é muito importante, né? Hoje você vai no posto, coloca combustível em 5 minutos e você tem sua autonomia recuperada ali em 5 ou 10 minutos, beleza? Então, a maior dificuldade é você colocar a bateria no carro, carregando ali durante 2, 3 horas, e você principalmente ter autonomia para poder chegar em um outro ponto de carregamento e ficar mais aquele tempo. Então, muitas vezes as pessoas não têm isso, tá? Eu queria colocar com vocês, né, já mostrei que a questão do ciclo, né, que hoje a gente tem ciclos que dão vida útil a mais para o carro, então na hora da revenda isso daí também é um ponto a se considerar e pode ser um ponto que você pode colocar para o seu comprador, né, quando você tiver um carro elétrico que quiser vender. Então a gente só vai agora nessa parte do vídeo colocar alguns pilares aqui para a gente considerar na hora de começar a elencar todos os carros. Então a princípio a gente vai ter alguns pontos que são base para você começar a construir uma linha de pensamento que faça sentido para você e qual modelo você vai escolher, beleza? Então eu separei aqui algumas questões. A primeira questão é como que você calcula a potência e aí o torque combinado desses motores. Então muitas vezes quando você tem um plug-in, tem um híbrido e ele combina dois motores diferentes, ele vai ter uma combinação de potência, de torque, que você precisa entender só, principalmente como calcula, para você não falar que é só uma combinação disso somado, né? Então existe um fator aqui, então a potência e o torque máximo dos híbridos não são a soma deles, não é uma soma do elétrico e a combustão, né? Mais a combustão, pois os regimes de rotação são diferentes, então eles rodam em diferentes frequências e velocidades. Então você precisa de algo para poder equalizar ali e para jogar na roda. Então é diferente você falar que eles têm a potência somada, tá? E aí você precisa de um conjunto de engrenagens para poder atuar ali como um diferencial e equalizar essa potência, esse torque que vai para a roda, beleza? E aí a versão confiável que você tem de tirar potência e torque do seu carro elétrico pelo dinamômetro, e aí vai ser isso aí que vai ser falado, né, em relação à ficha técnica do carro, ou quando você ouvir aí falando sobre a potência do carro, ok? Então é só um ponto aí, primeiro pilar. Uma outra coisa que muita gente questiona, por que existe ainda o uso da bateria 12 volts nesses carros? A bateria 12 volts nesses carros, ele é justamente porque a bateria 12 volts, ela que vai cortar o sistema de motores, né, elétricos, da bateria do motor elétrico para o motor, e aí quando corta isso, ela ainda mantém outros periféricos do carro. Então o que está falando, a bateria dos volts também controla as baterias de alta tensão, né, que são as que alimentam o motor. Assim, quando ela é desativada, todo o conjunto elétrico é desligado, por motivos de segurança. Então, por segurança, você vai ter uma bateria de 12 volts que não é alta tensão, e que vai manter pisca-alerta ligado, por exemplo, algum chamado de emergência e tal, que alguns carros têm, e aí vai ser tudo isso pilotado pela bateria 12 volts, principalmente quando você tem algum problema justamente no powertrain, no eletrônico ali do motor elétrico junto com a bateria, beleza? Outro ponto aqui também é sobre quais são os padrões para calcular a autonomia dos carros. Então, geralmente, quando você vai comprar um carro elétrico, vai ter lá uma autonomia de 350 km. Essa autonomia ela é baseada em alguns testes que são feitos, não são sempre os mesmos, tá? Podem ter testes diferentes, aí depende, é bom até olhar para entender como foi feito esse teste,
mas geralmente eles vão utilizar ali 55% do percurso vai ser urbano, e aí os outros 45% vai ser rodoviário. Tá? E aí você pode pensar no que é para você. Se você vai utilizar mais o rodoviário, toma cuidado, porque talvez esses números não são tão fidedignos aí, e talvez seja menos, né, a autonomia seja menor em rodoviário, ou o inverso, mas aí no caso dos elétricos eles performam melhor no perímetro urbano. Então é melhor você considerar isso mais positivo quando você for levar em conta que você vai trabalhar em perímetros mais urbanos, tá? E a gente pode até falar sobre isso um pouquinho em relação à economia em perímetros mais urbanos. A gente tem isso por conta da frenagem, na recuperação da frenagem, que você recupera energia. Então aquele trânsito de acelera e freia, você está sempre recuperando energia. Quando você tem ladeira, né, você sobe uma ladeira, desce e tal, isso tudo vai recuperando energia, e quando você está em linha reta, você gasta mais a bateria, e você não tem um fator que é de energia em relação à altura, né? Então a gravitacional não vai trabalhar ali, e aí dificulta um pouco nessa recuperação de energia, nesse trabalho motor reverso. E quanto à infraestrutura, né? Qual que é a infraestrutura para você instalar um carregador de bateria? Hoje você tem muitos carros que você compra, promoção, compra o carro e aí você já vem com a bateria, com um carregador de bateria, que é o portátil de casa. E aí você coloca na tomada e carrega o teu carro. Ali tu vai gastar mais ou menos umas 3, 4 horas para carregar o carro, talvez um pouquinho mais, mas se for parecido com o teu uso assim, de celular, por exemplo, você usa ele o dia inteiro e carrega em casa. Então já começa a fazer sentido para você, talvez. Vou só no trabalho, volto, vou buscar criança no colégio, levar para tal coisa. Então, tipo assim, em períodos urbanos funciona muito bem, e se você puder carregar em casa, show. Só que ficar ligado, porque é uma questão um pouco de segurança, tá? Então aqui, até na reportagem fala, a linha residencial doméstica, ela já é suficiente para instalar um carregador mais simples. Então um carregador ali que seja uma voltagem menor, né? Uma tensão, na verdade. Voltagem não existe, uma tensão menor. Exigindo apenas o aterramento por questões de segurança, tá? E, entretanto, para equipamentos de carga rápida, que é o que mais interessa, né, o motorista, carregar mais rápido, é exigido um sistema trifásico, com no mínimo 380 volts. Então, isso é quase zero. Você não tem casas que... As residências no Brasil, elas têm uns padrões, né, de 110 volts ou 220, tá? Mas não passa disso. E é sempre monofásico ou bifásico aí de 220. Né? E há fabricantes que pedem para usar apenas os postos públicos de recarga. Então a fabricante muitas vezes ela não vai te dar a segurança de você carregar na tua casa. Ela talvez vai questionar isso, falar que não é o recomendado, e talvez você perca um pouco da tua garantia ali, algo nesse sentido. Não garantia 100%, mas deve ter algum aviso ali. Eu nunca comprei um carro elétrico, mas é importante ficar ligado nesse ponto aí. Ok? E aí, pessoal, teve uma notícia aqui também que eles colocam assim, eles já se ligaram. Economia de R$ 1.500, né, por mês com gasolina contra autonomia baixa na estrada. Então, ali você consegue uma economia de R$ 1.500, mas você tem uma economia baixa e uma autonomia baixa também na estrada. Então é importante ficar ligado nisso. Se você é uma pessoa que pega muita estrada, é um fator complicador para você ter um elétrico, tá? Talvez um híbrido já seja mais interessante, um híbrido que você não precisa plugar, então você pode trabalhar com isso, abastecendo ele normalmente, né, com combustível, e ele sendo também elétrico, tá? E aí a gente tem alguns fatores interessantes, né, alguns cenários que são criados que fazem com que as pessoas comprem o carro elétrico. Muita gente tá vendo que faz sentido para ela, principalmente no perímetro urbano, né, como a gente disse. E agora chegou o momento da gente entender quais são esses tipos de carro. Será que faz sentido para mim ou não? Então vamos lá, para o primeiro carro aqui. Tem uma classificação que eles classificam como híbridos, e aí de acordo com o funcionamento, que pode ser um caso que te atenda caso você pegue muito estrada, tá? Então, um híbrido parcial. O híbrido parcial também é chamado de híbrido leve ou de mild hybrid. É um carro equipado com motor a combustão que possui tecnologias híbridas, com freios regenerativos
e sistema start-stop que liga o motor quando o carro para. Então, basicamente é isso, né? Você tem um sisteminha ali, só que ele é um híbrido leve. É um sistema que ele tem um start-stop. Então, basicamente, hoje em dia a gente vê esses carros aí, mas a gente não chama ele de híbrido, tá? Mas existe um fator ali que faz ele ser um híbrido, mas basicamente ele não é um híbrido em relação a funcionamento mesmo, tá? Então não vai fazer tanta diferença. Então é um híbrido parcial. Nós temos o híbrido pleno. Ele vai ser um full híbrido, né? É um veículo que permite ao motorista selecionar o modo de condução elétrico com o uso exclusivo do motor elétrico, mas o seu funcionamento é por tempo limitado e depende da reserva de energia nas baterias. Então, ali a gente tem um veículo que pode ser usado com um sistema 100% elétrico, mas que talvez não seja a maior eficiência e provavelmente não é. Tá? Via de regra não vai ser a maior eficiência, é melhor você deixar com que o sistema trabalhe ali em função do cenário que ele encontra, e aí ele faz aquele bom balanço entre o combustão e o elétrico. Tá? E esse ainda não tem o plug-in, né? Não existe você ligar o carro na tomada, você abastecer ele com a bateria. Tá? Isso aí quem faz é o próprio motor ali com você abastecendo ele, ok? Aí eu vou deixar a legenda aí para vocês também da imagem, do que é cada uma das coisas, né? Mas é bem explicativo e autoexplicativo. Quando a gente vai falar dos elétricos, né? A gente vai ter o elétrico puro, então você tem um carro que somente é alimentado pelo sistema elétrico, pela bateria e o carro mesmo. Então é proveniente de fontes externas. Então você tem que ligar na rede elétrica, né? E pela energia regenerada pelos freios, que é o sistema que a gente já falou em outros vídeos de regeneração de energia. Tá? E você pode ter o plug, que é no carregador, na tomada em casa ou nos postos de carregamento. E ele é 100%. Você não consegue, se você não tem essa possibilidade, ou na sua cidade, ou no caminho que você percorre, não existe ponto de carregamento, é um problema para você. E aí você tem que considerar ali toda a questão da autonomia do teu carro, quanto você precisa andar, e se em algum momento você precisar fazer esse percurso mais antes, ter que andar mais com o carro ou não conseguir carregar, pode ser um problema para você, porque você vai depender exclusivamente de chegar ao outro lugar para poder carregar, e é um perigo para você ficar ali na estrada, né, no meio da estrada, e não conseguir carregar, mesmo se você conseguir chegar até um próximo posto, talvez o próximo posto não tenha um carregamento. Então vai ter que ser guinchado para casa ou para o posto mais próximo de carregamento elétrico. Tá? E aí você tem o elétrico full cell. Sua energia é gerada com a reação do oxigênio da atmosfera com o hidrogênio líquido armazenado em um reservatório. A reação ocorre com a passagem, né, dos gases por uma membrana polimétrica, e aí você tem essa geração de energia através do hidrogênio líquido. Aí a gente já vai ter uma célula de combustível dentro do teu carro, algo que vem sendo muito estudado e tem muito investimento em cima, mas que é uma tecnologia muito longe ainda do que a gente pretende chegar. O hidrogênio líquido não tem acho que nenhum posto aqui no Brasil, posso até dar uma pesquisada, mas não possui fontes fáceis aí e em quantidade também para carregar hidrogênio líquido, por ser algo bem perigoso também, porque você precisa de muita pressão, né, e aí você precisa ter algo com bastante segurança, é bem mais perigoso do que o gás, por exemplo, que muita gente usa aí nos carros, né, o gás de cozinha, basicamente. Então você tem esse dificultador, mas é uma tecnologia muito promissora, tá? O fuel cell. E tem o elétrico fuel cell, que reage ao oxigênio com hidrogênio, mas se o oxigênio é conseguido com eletrólise de algum combustível, gasolina, etanol, e a reação passa por um reformador, essa reação ocorre com uma membrana de cerâmica. Então, um pouco semelhante ao que a gente viu ali anteriormente, mas em vez de você colocar hidrogênio líquido, você coloca gasolina, etanol, e aí faz essa transformação também, e basicamente o que sai do teu escapamento é água. Então, para a natureza seria algo bom, mas aí você abastecendo com combustível também, então não adianta muita coisa, né? E aí você continua com a mesma fonte de combustível, nesse caso aqui. No anterior não, no anterior seria só hidrogênio líquido, e aí
sai a água mesmo e tá tudo certo. Nesse outro caso teria que ter algum catalisador aqui, algo que consiga eliminar as toxinas ali, né, CO2 da atmosfera, né, para não jogar, para não poluir. Ok? E aí a gente vai ter híbridos de acordo com a arquitetura. Isso aqui é um pouco diferente, porque aí você vai estar falando do sistema mecânico, né, do carro, mas é uma classificação que você pode somar essa classificação aqui com a classificação anterior. Então o híbrido puro, o deslocamento é feito, né, prioritariamente pelo motor a combustão. Então, você vai ter o motor a combustão sendo o principal motor ali, né, no híbrido puro. O elétrico é acionado para dar suporte a esse motor a combustível, pode ser a gasolina, pode ser o etanol. As baterias são carregadas pelo sistema de freio regenerativo também, então também converte, e você tem o auxílio com o motor elétrico. Então você tem um motor a combustão e aí o elétrico entra em alguns momentos. E aí te dá uma autonomia muito grande, tá? Igual o Toyota Prius aqui, você tem vários outros, o Corolla, por exemplo. Então você tem híbridos hoje que fazem mais de 20 km por litro. Então já tá. A gente até comentou, né, em outro vídeo que talvez esse aí, na verdade, seja o futuro, né? Uma otimização desse sistema. E o híbrido plug-in, que é o que a gente falou, esse sistema é praticamente igual ao outro, mas aí possui um plug. Então você tem tanto o tanque como um sistema para você plugar e aí dar uma energia para a bateria. No outro caso não, seria só o tanque de combustível mesmo. Esse é interessante também, porque você tem os dois, então se você conseguir carregar, legal. Se você tiver só combustível mesmo no posto, você coloca também e tá tudo certo. Então esse também é bem interessante, né? Talvez esse daí seja o mais interessante aí, mas ele é bem mais caro, né? Então tem que levar em conta também essa questão do preço que a gente não chegou a falar ainda, tá? O híbrido de longo alcance. Então, o motor elétrico é o principal meio de propulsor, enquanto o motor a combustão funciona principalmente como gerador, alimentando as baterias que podem ser recarregadas de uma fonte externa. Então, aqui a gente vai ter isso aí, só que principalmente o motor elétrico vai ser o principal, e você vai ter como se fosse um gerador, igual hoje no Honda, né, no Civic. Você tem ali, você coloca o combustível ali, mas o Honda Civic, se eu não me engano, ele não tem o plug-in, né? Um pouco diferente desse caso aqui, porque aqui se você coloca combustível, mas ele só alimenta a bateria com energia, com um gerador de energia, e você também pode plugar ele. Então, eu ainda acho, né, na minha opinião, ele o mais interessante é o anterior, tá? O plug-in, porque você pode manter o teu carro como se fosse um carro a combustão, e o elétrico vai funcionar só para auxílio mesmo. E aí você vai ter um outro tipo, que é o de acordo com a tração, híbrido de acordo com a tração. Híbrido de série, quando apenas o motor elétrico ele traciona o carro, e é considerado um híbrido de série. Então, o motor a combustão funciona somente para alimentar as baterias, e em alguns casos podem ser alimentados por fonte externa. Então ali basicamente é o que está aqui na figura mesmo, né? Motor elétrico que traciona, e aí você tem um motor a combustão ali também para auxiliar. Mas é um pouco do que a gente já falou anteriormente, né? Só a disposição de tração que é diferente. O híbrido paralelo. Paralelo, né? A gente vai ter os dois motores tracionando, e aí sendo um híbrido e o outro a combustão. Geralmente um deles fica responsável no eixo dianteiro, o outro traseiro. Híbridos mistos. Nesse tipo de híbrido, os motores estão conectados no mesmo eixo e controlado por uma central. E ela vai avaliar o que é o melhor. O melhor momento é usar o elétrico ou a combustão, ou eles vão buscando a eficiência da melhor maneira possível, que é um pouco que a gente falou antes. E basicamente esse é o mais usado, né? É o híbrido misto. Você tem os dois motores, eles são somados, igual a gente falou, né? Soma, entre aspas, da potência do torque, não diretamente falando, né? Existe uma proporção e tal. E você carrega o carro com combustível normal, abastece ele, e ele vai estar gerando, ajudando a bateria aí. Mas isso aqui seria só uma representação em relação à tração, né? Mas a gente está falando do híbrido puro, nesse caso aqui, tá? Então, pessoal, basicamente foi isso aqui, foram esses pontos que eu gostaria de colocar para vocês. Agora falando um pouco do papo que eu não escrevi aqui, né? Dos assuntos que eu não escrevi, e é um papo sincero para a gente poder fechar essa nossa série, né? Essa nossa série de elétricos. Bom, é o seguinte, você tem que considerar primeiramente o preço, e
se você está disposto a correr riscos, tá? Esse eu acho que é o principal ponto para mim. Falando sobre engenharia e a ciência, a gente tem que entender se vale a pena correr esse risco por ser algo novo. E aí, novo, a gente sabe que vão ter novos problemas, tá? E aí você tem que entender, você tem um cenário na sua vida que ele é mais de estrada, ou ele é mais urbano, você está sempre em casa, ou você poucas vezes vai em casa, talvez você não consiga ter um carregamento, você mora em prédio, é possível carregar o teu carro no prédio? Está dentro das leis ali, né, do prédio, você consegue fazer esse carregamento de noite? Você vai ter o trabalho de sempre estar colocando o carro para carregar antes de ir para sua casa? Será que você vai querer ter esse desconforto, entre aspas, né? Porque é confortável você estar indo no posto, pedindo pro rapaz, pô, completa para mim e tal. Ele vai lá, completa, você pagou, já era, já tem autonomia ali de sobra, sem precisar ficar avaliando o cenário para ver se você consegue ou não carregar o carro. Talvez você vai estar no teu dia a dia, você gasta 80% da carga, chega à noite, alguém te liga, vamos sair, um casal de amigos e tal. Aí você, beleza, aí se arruma, não sei o que, quando você vai ver, putz, o carro tá, eu precisava carregar ele, tá com 15%, vamos ter que ir de Uber, por exemplo. Então, assim, são coisas que vão acontecer, mas que, em contrapartida, a esse cenário que eu coloquei, a esse exemplo, você tem uma economia muito grande, você tem carros que estão começando a ser mais acessíveis, então, ali em torno de R$100 mil, que é muita coisa para o brasileiro, mas na média, né? Mas olhando para tempos atrás, a gente está bem diferente em relação a isso, né? O carro, até o primeiro carro estava vendo do Fusion, o Fusion foi o híbrido primeiro aqui no Brasil em 2013 ou 11, foi 11, então a gente já está mais de uma década aí tendo esses carros no nosso cotidiano, então talvez, dependendo de onde você mora, a estrutura já seja até um pouco melhor em relação a isso, tá? E a gente vai estar falando também de IPVA, de isenções, né? Não estão acabando, tá? Mas existe isso aí ainda, então procura um pouco aí, pesquisa na tua cidade, na tua região, o que faz sentido para você. É um carro que tem uma confiabilidade hoje, sim, mas os carros que você vai comprar usado, ou um carro que já tem 4, 5, 6, quase 10 anos de uso, já é bom ficar ligado. Dificilmente você vai ver alguém que vai comprar um Fusion lá de 2011, 2013, híbrido, e aí você vai comprar ele. Pode dar uma pesquisada aí. Com certeza a combustão está bem mais caro do que o híbrido nos dias de hoje. E talvez a concessionária, hoje a gente nem tem mais concessionárias, né, Ford, que trabalham com todos os carros aqui, e aí aquele carro se torna só mais um descarte aí no ferro velho, entendeu? Então é bom ficar ligado nisso. Mas, bom, para fechar aqui, eu não sou contra, eu acho que é o futuro, inclusive, só não acho que a gente precisa se precipitar e deixar com que a gente seja testado, jogando o nosso dinheiro fora, entre aspas, né? Para quem pode correr esse risco, beleza, mas ainda é algo exclusivo, é algo de status, tá? Então fiquem ligados aí, principalmente pela questão da bateria. A bateria tem mais ciclos, a gente fala de basicamente ali 10 anos de uso no geral, né? Mas ainda assim, quem fica menos de 5 anos com o carro hoje tem alguns privilégios, né? Porque a gente geralmente fica mais tempo com o carro. E aí você comprar um carro zero talvez seja um valor muito alto. Bom, mas é isso aí, pessoal. Acho que ficou bem claro nessa série aí os pontos. Eu quis colocar desde a história até o que a gente tem hoje, todos os cenários. Eu acho que ficou bem bacana. Vocês comentem aí, falem o que vocês acham, o que vocês precisam de mais informação. A gente vai atrás, faço mais um, mais dois, mais 3 vídeos sobre isso, porque é um mundo vasto aí, cada dia surge algo novo. Então é isso, gostei bastante. Vamos para as próximas pautas. Próximo vídeo provavelmente eu vou estar falando do carro a gás aí, se vale a pena hoje ou não, porque é algo que eu já estou vendo que os postos, até um posto aqui perto de casa já começou a fazer uma estrutura para poder abastecer combustíveis também ali de etanol e gasolina, que era 100% gás, tá? E lugares de instalação de gás também fechando, tinha um próximo da minha casa que também fechou, e hoje está um preço relativamente próximo, né? O gás com a gasolina, e a gente tem alguns
quesitos ali que jogam contra você colocar gás no seu carro ou você comprar um carro a gás, principalmente. Tá? Todos os danos que podem causar no seu carro, mas aí lá a gente vai falar um pouco mais, vou dar uma pesquisada aqui melhor e vou estar fazendo umas contas aqui com vocês para ver se vale a pena. Vamos começar a trabalhar um pouquinho com o número, beleza? Valeu, pessoal, obrigadão, e sempre com ciência e